Neste momento são 18 horas e 12 minutos, contando com a presença dos vereadores e vereadoras, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento aqui os senhores vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, o seu Danilo de Castro, da comunidade de São Francisco, o vereador eleito Christian Wag, também presidente do nosso SDR de Veracruz, na pessoa do Dr. Marco Antônio Izzo, os nossos assessores. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2024. Solicito agora o vereador David Silas Petri, primeiro secretário da Casa, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da Casa que nos acompanham nos trabalhos no dia de hoje, as pessoas presentes já saudadas pelo nosso presidente, nosso vice-prefeito Claudério, que agora também nos soma a esta sessão, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Projeto de lei legislativo que deu entrada na Casa no dia de hoje, projeto de lei número 020 de 2024, de autoria do vereador Flávio Daniel Schink, que dispõe sobre a publicação no website da Prefeitura das listas de espera de consultas de especialidades e procedimentos de saúde a serem realizados pelos munícipes de Veracruz. Indicações. Indicação número 203 de 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a limpeza e roçada, bem como a colocação de areia na Praça Dona Leonida, no bairro Arco-Íris. Indicação número 204 de 2024, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, seja realizado um estudo para a construção de uma galeria que suporte a grande quantidade de água das chuvas que escoa ao longo da Rua Tiradentes, no centro da cidade. Pedido de providência número 045 de 2024, de autoria da vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja encaminhada ao órgão competente, solicitando a devida atenção e cuidado com a Praça José Bonifácio, especialmente os caminhos e trilhas que atravessem seu interior. Apresenta-se com um acúmulo de vegetação excessiva. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 347, de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de lei número 156, de 2024, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 1.109.720 e da outras providências. Projeto de lei número 157, de 2024, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos à empresa ACD Usinagem e Fábrica de Peças Industriais Limitada e da outras providências. Projeto de lei número 158, de 2024, que autoriza conceder incentivos à empresa BSG, Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Limitada e da outras providências. Projeto de lei número 159, de 2024, que estabelece a política municipal para compras institucionais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Compra local. Programa Alimenta Veracruz, PAVEC. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Veracruz, Rio Grande do Sul, número 236 de 2024. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, excelentíssimo Martin Fernando Nilan e demais membros da bancada. Assunto: convite, audiência pública. Prezados, temos a satisfação de cumprimentá-los
e, ao ensejo, vimos por meio deste convidá-los a participar da audiência pública de apresentação do RGMS, Relatório de Gestão Municipal, do primeiro e segundo quadrimestre de 2024, que será realizada em 28 de novembro de 2024, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Veracruz. Solicitamos que o convite seja lido em uma das sessões da Câmara de Vereadores anterior à data da audiência. Certo sempre da honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Segue, então, o ofício assinado pela Secretária Municipal de Saúde, Clair Tornquist. Voto de pesar, de autoria do vereador Valceni Goulart. O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido o douto plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Sergelino José Goulart Pinto, ocorrido no dia 5 de novembro de 2024, no Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, aos 56 anos. Sergelino deixa enlutados os pais Gomercindo Goulart Pinto, em memória, Bernadette Goulart Pinto, em memória, a esposa Rosane Maria Goulart Pinto, o filho Robson Odair Goulart Pinto, e a esposa Joy dos Santos, os netos de coração Jefferson e família, Jeane e família, os irmãos Cláudio e memória e família, Neucindo e família, Ivo e família, Hélio e família, Claudete, Lisete e memória e família, Claudino e família, sobrinhos e demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 6 de novembro de 2024, vereador proponente, então, vereador Valceni Goulart, da bancada PSD. Voto de pesar, também de autoria do vereador Valceni Goulart. O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido do outro plenário, a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento da senhora Enedina Tormes Ebrim, ocorrido no dia 5 de novembro de 2024, no Hospital Veracruz, aos 85 anos. Enedina era viúva de Fioravante Ebrim e deixa enlutados os pais Almírio Tormes, em memória, e Ana de Almeida, em memória, os filhos Odair Ebrim e família, Elisandra Ebrim e família, Elisângela Ebrim e família, Luiz Carlos Ebrim e família, Paula e família, os netos Wesley, Marcelino, Victor, Bernardo, Misael, Ana e Helena, irmãos, sobrinhos e demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 6 de novembro de 2024. Vereador proponente, então, vereador Valceni Goulart, bancada PSD. Voto de pesar, de autoria do vereador Ludwig Conrad. O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido do outro plenário, a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Eugênio Ivo Scherer, que faleceu no último dia 6 deste mês, no Hospital Veracruz, aos 85 anos. Eugênio deixa enlutados a esposa Rony Scherer e filhos Milton Scherer e família, Rovane Scherer e família, os netos Ticiane Scherer e família, Patrícia Scherer e namorado, Thalia Scherer e namorada, Henrique Scherer Weiss e namorada, os bisnetos Manuela Heck, Sofia Heck, as irmãs, cunhados e demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 8 de novembro de 2024, vereador proponente, então, vereador Ludwig Conrad, da bancada PSB. Voto de pesar, de autoria da vereadora Vaneila Helfer. A vereadora que esta subscreve propõe que, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Marco Silvério Miller, ocorrido no dia 4 de novembro de 2024 no Hospital Veracruz, aos 59 anos de idade. Marco Silvério Miller deixa enlutados os pais Alvino José Miller, em memória, e Alzira Miller, em memória, irmãos Jurema Terezinha Oliveira, em memória e família, Irineu Ildegon Miller e família, Ingo José Miller e família, João Almerindo Miller e família, Leocádia Nadir Lenz e família, Alcides Luiz Miller e família, Ayrton Romeu Miller e família, Diogo Ismael Miller, sobrinhos e demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 5 de novembro de 2024, vereadora proponente, então, vereadora Vaneila Helfer, Partido Republicanos. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 344, de 2024.
Assunto: termo de convênio FPE número 1854 de 2023. Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Prezado senhor, ao saudá-lo em cumprimento ao item 7, cláusula 7ª, do termo do convênio supracitado, informamos que o município de Veracruz foi beneficiado no dia 5 de novembro de 2024 com o repasse de R$ 182.747,30 do programa Avançar na Agropecuária, Poços da Secretaria Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, convênio número 1854 de 2023, que tem como objeto perfuração, construção de um poço tubular, execução de rede de adução e reservação de água. Anexo cópia do plano de trabalho do referido convênio. Limitado ao exposto e sendo as informações acima expressão da verdade, envio-lhe cordiais saudações. Atenciosamente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 346 de 2024. Assunto: contrato de repasse número 941.110/2023. Construção de espaço cultural. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, seguindo a orientação da Gerência Executiva do Governo de Santa Maria, Caixa, apresentamos declaração relacionada ao contrato supracitado. Através da declaração anexa, o município de Veracruz declara que possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento da construção de espaço cultural, incluindo sua operação e manutenção. Lei número 14.116, de 2020, artigo 83, inciso 2º, Lei número 14.194, de 20 de agosto de 2021, artigo 82, inciso 2º e portaria conjunta MGI-MF-CGU número 33, de 30 de agosto de 2023. Limitado ao exposto e sendo informações acima expressão da verdade, envio-lhe cordiais saudações. Atenciosamente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício do Conselho Tutelar número 253, 2024. Ao senhor Martin Fernando Nilan, Presidente da Câmara de Vereadores de Veracruz. Assunto: reivindicações do Conselho Tutelar de Veracruz. Cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria. Na oportunidade, envimos trazer algumas reivindicações de nosso órgão e solicitamos que sejam repassadas aos demais vereadores. Com base na resolução número 139 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 17 de março de 2010, pedimos que o direito a atestado médico e a percentual de periculosidade, risco de vida, seja inserido em lei municipal. De acordo com o artigo 38, incisos 1º e 2º, temos a seguinte disposição. Cabe ao Poder Executivo, por meio de recursos orçamentários próprios, garantir aos integrantes do Conselho Tutelar, durante o exercício do mandato, as vantagens e direitos sociais assegurados aos demais servidores municipais, devendo, para tanto, se necessário, promover a adequação da legislação local. A remuneração deve ser proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida, e sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação local. Agradecemos imensamente a oportunidade de explanar nossas necessidades e contamos com o apoio dos vereadores. Ficamos à inteira disposição desta colenda Câmara, caso necessitem de maiores informações, sendo que tínhamos para o momento nossas cordiais saudações. Então, o ofício segue assinado pelos conselheiros tutelares Janaína Nilan, Sandro Schipper, Jair da Conceição Júnior, José Wilson da Silva e Paulo César da Silva. Ressaltando que todos eles estiveram presentes anteriormente a esta sessão em reunião com todos os vereadores. Seriam estas as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura das correspondências, fazendo também aqui uma saudação ao vice-prefeito Claudério Ferreira. Boa noite, Claudério. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei Executivo número 156, 157, 158 e 159/2024. Projeto de Lei Legislativo número 020/2024 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas, saudação ao presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, pessoas que se fazem presente aqui nesse plenário, assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu passo a relatoria ao vereador Sila do projeto 158 de 2024, passo a relatoria para a vereadora Cira do projeto 159 de 2024, também passo a relatoria para a vereadora Cira do projeto legislativo 020 de 2024, eu assumo a relatoria do projeto 156 de 2024, assim como também assumo a relatoria do projeto 157 de 2024. Serei, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pelas indicações. Projetos de lei executivo, número 156, 157, 158 e 159/2024. Projeto de lei legislativo, número 020/2024, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social, bem como os assessores da casa aqui também, nosso vice-prefeito Claudério, vereador eleito Christian e os demais. Projeto de lei número 156, 2024, a minha pessoa, senhor presidente. Os projetos de lei número 157 e 158, 2024, ao vereador Ludwig. E os projetos de lei número 159 e projeto de lei legislativo número 020, 2024, ao vereador Velceni Goulart. Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações. Passaremos neste momento para a votação os projetos de lei aptos à votação. Projeto de lei número 155/2024, que fixa o limite do dispêndio com a promoção do piquenique de final de ano, programa Criança Feliz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 007/2024, substitutivo, que dá nova redação a artigos da lei complementar número 004, de 10 de abril de 2007, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, vereadora. Quero saudar também os assessores dessa casa, o vice-prefeito Claudério, seu Castro e o vereador eleito Christian. Em relação a esse projeto substitutivo que nós estamos analisando agora, ele vai tratar sobre processos que a prefeitura abra contra servidores que possam ter cometido algum tipo de irregularidade na prefeitura. Ele vem alterar um projeto de lei que é lá de 2007, 10 de abril de 2007, e também nós tivemos alteração, também já alteramos esse projeto de lei no ano passado. E ele retorna para casa esse ano para fazer alterações em 2 artigos, o artigo 173 e o artigo 181. E, na realidade, a justificativa do Executivo, quando ele propõe essas alterações, é que o processo, uma sindicância na Prefeitura, ela tenha mais agilidade, que não seja tão demorado, que não leve tanto tempo transcorrendo, e isso causa um desgaste tanto para o servidor indiciado, como também para a equipe de sindicância. E nós fizemos uma ponderação em relação a esse projeto, que na leitura me preocupou bastante. No artigo 73, no projeto anterior, não havia citação de dias, para que seria o prazo para o indiciado oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas. Quando ele volta para essa casa, no projeto original
de 2024, ele volta estabelecendo 3 dias. E na leitura que eu fiz, me pareceu que 3 dias seria um espaço bastante curto, e discutimos isso na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, inclusive com o assessor jurídico dessa casa, porque 3 dias, temos que sempre lembrar que qualquer pessoa que for indiciada, seja em qualquer processo, ele tem que ter o amplo espaço de defesa. E nós pensamos que 3 dias seria muito pouco para o indiciado elaborar a sua defesa, arrolar testemunhas e, inclusive, arrolar provas. Então, nós sugerimos que fosse ampliado para 5 dias. Então, nesse sentido, como nós não podíamos fazer essa alteração, porque é de competência do Executivo, por se tratar do regime jurídico dos servidores, unicamente do Executivo, nos foi sugerido, então, solicitar que essa alteração fosse encaminhada para a Câmara através de um projeto de lei substitutivo. O Executivo concordou, então, dessa forma. Quero dizer que eu tenho concordância com o projeto e que está estabelecido uma preocupação que eu tinha de garantir, de fato, o amplo espaço da defesa. Então, nesse sentido, o meu voto vai ser favorável a esse projeto. Agradeço a manifestação da vereadora Cira. A palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneila, assessores da casa, vice-prefeito Claudério, Danilo Castro, também vereador eleito Christian. Eu quero me somar às palavras da Cira, e a observação que a Cira fez foi muito importante, porque vejamos se cai num feriadão, né, numa sexta-feira, se entra isso numa quinta, lógico que não ia ter possibilidade de contestar, né, e como tem o amplo direito à defesa, então a pessoa não teria como contestar. Mesmo assim, 5 dias ainda é pouco, se considerarmos um feriado sexta-feira ou uma segunda, então teriam 2 dias, né? Na verdade, teria que ser dias úteis, seria o mais viável, mas já com essa observação que a vereadora fez, já melhorou este projeto, né? Então tem possibilidade, sim, em 2 dias tem condições de um advogado contestar, então, qualquer eventualidade que aconteça com o servidor. Então, nesse sentido, também sou favorável ao projeto. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, boa noite. Só complementando, eu acho que a vereadora Cira foi muito feliz na fala dela, né, que a gente construiu junto, então nós, o vereador, eu, a vereadora Cira, o vereador Silas na comissão, com o apoio do nosso assessor jurídico, Marco Antônio Luiz, construímos, então, esse meio caminho, na verdade, e esse entendimento com o Executivo. Anteriormente, que o vereador já tinha falado, não se tinha um prazo pré-determinado, então ele era muito vago. O município entendeu que 3 dias, né, mandou um prazo de 3 dias, chegou na nossa comissão e nós, o vereador, acabamos debatendo bastante e achamos que o prazo de 3 dias era pouco. Então, construímos, demos uma alternativa, como nós não poderíamos alterar, fazer uma emenda, conversamos e demos uma alternativa. Eu, como líder do governo, sugeri, então, de eu trabalhar com o Executivo, sempre dentro de uma harmonia com essa casa aqui, e entrar, então, com um projeto substitutivo. E esclarecendo o vereador Flávio, só para não ficar mal entendido, a questão dos dias úteis, Flávio, juridicamente, quando se cai numa sexta-feira ou num feriado, se conta os 5 dias igual, não é contado a feriado, então não precisa ter dia útil, sabe? Só para esclarecer, assim, porque alguém possa nos ouvir, né? E pode achar que 5 dias, se cair num feriado, fica em 2, 3, não, ele não é, ele juridicamente a gente não conta já, então, esses dias, os feriados, né? É contado, se cair numa sexta-feira, é contado a partir de segunda, então a gente foi atrás, claro, concedendo uma parte. Se me permite uma parte, já concedido, eu te agradeço, Luiz, mas o doutor Marcos sabe bem disso, só vale o que está escrito, o que não se subentende em nada.
Na lei tem que estar escrito alguma coisa. Se não está escrito, não tem como subentender, cabe recurso, né? Como aqui não diz que é dia útil, né? Então, aqui só fala em 5 dias, né? Então, né, nesse sentido, o doutor Marcos sabe muito bem disso, que ele é o jurídico da casa e é advogado, né? Eu acho que não estou errado, né? Se não está escrito, você pode contestar. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador Flávio, mas eu ainda continuo com o meu pensamento e ainda contesto a sua informação, porque, na verdade, juridicamente não precisa estar escrito, sabe? Juridicamente, que se entende, juridicamente, 5 dias é 5 dias. Se cair num feriado ou se cair numa sexta-feira, é contado da segunda em diante. Então, a gente foi atrás dessa informação, que a gente queria também, nossa comissão queria botar os 5 dias úteis, né? Então, a gente foi atrás, pedimos um parecer jurídico para o ILERJ, que contestou e nos deu a tranquilidade dessa contagem dos dias, então, a partir, se cair numa sexta-feira, começa a contar segunda-feira. Porque até a vereadora Cira questionou também, queria botar 5 dias úteis, por essa questão, daqui a pouco cai num feriadão, esses 5 dias virar 2 ou 3 dias. Mas não, é 5 dias, não precisa estar escrito ali, mas juridicamente subentende que é os 5 dias úteis, então. Só isso, só para esclarecer, então, antes da gente votar, mas com certeza foi um processo bem trabalhoso, mas vantajoso, porque chegamos num acordo, chegamos no meio, um denominador comum, tanto executivo como legislativo, então se fica nos 5 dias úteis, então, para o servidor elaborar sua defesa. Seria isso, muito obrigado. Agradeço as manifestações do vereador Flávio, vereador Luiz, e a palavra ainda continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 019/2024, que altera a Lei Municipal número 4.823, de 17 de janeiro de 2019, que altera a estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal, cria e extingue cargos e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não há Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, público já saudado aqui, eu rapidamente quero parabenizar o senhor presidente e a mesa por ter entrado com esse projeto, que é um projeto que a gente vem batalhando e sugerindo desde a minha gestão passada, né? O senhor era colega também, você sabe disso, que a gente vinha tratando isso, que não achava justo um vereador ter 2 ou 3 assessores, enquanto o outro não tinha nenhum. Então, hoje a gente está fazendo justiça. A gente começou a batalhar lá atrás e dando oportunidades iguais para todos os vereadores. Acho que a justiça é isso. A gente tem que oportunizar para todos. Né? São pessoas que estão representando a comunidade e todos merecem serem tratados da mesma forma aqui, né, no Legislativo. Então, hoje está sendo feita justiça com esse projeto. Eu só tem dois poréns aqui que eu não entendi e, de repente, o senhor pode me explicar, ou alguém da mesa, né, que eu gostaria de entender, porque aqui foi calculado também o impacto financeiro que esse projeto vai proporcionar, né, vai dar uma redução também, né, com salário. E aqui nós temos aqui um cargo novo, esse que foi criado, né, recentemente pela Câmara, por nós aqui. Acho que ele não está dentro desse impacto, né? É essa a minha dúvida. O projeto de agente de contratação, que já passou por este plenário, que já foi aprovado, no dia que passou por esta sessão e por votação, incluía o impacto financeiro. Este projeto que ora estamos apreciando tem um impacto financeiro negativo, porque ele vai baixar custos, certo. E esse cálculo está nesse projeto. O outro projeto já passou
Então, não tem ele aqui em mãos, mas o senhor deve ter até no seu celular aí, porque a diretora da casa sempre passava ou impresso ou no grupo dos vereadores. Então, só para explicar para o senhor que este impacto deste projeto é referente à mudança que nós estamos fazendo hoje, votando a questão de 9 assessores legislativos, extinguindo 9 assessores legislativos, um assessor da presidência e criando 10 assessores parlamentares destinados a cada vereador a partir do ano de 2025. Perfeito, perfeito. Era esta a dúvida, né? Realmente, porque o impacto que está gerando aqui é na redução desses atuais ajustes que está sendo feito, entrando com esse novo projeto, que está sendo votado e apreciado agora, né? Então, a questão, a dúvida realmente era essa aí que foi sanada. Então, mais uma vez, quero parabenizar por este projeto, que hoje fazendo justiça. Estamos fazendo justiça aqui com todos os colegas. Complementando só a fala do vereador Flávio, dizendo que o cargo que nós criamos de agente de contratação se dará por provimento de concurso público a partir do ano de 2025. Já tivemos reunião com o setor de recursos humanos da Prefeitura. O município, parte do Executivo, no ano de 2025, fará concurso público e estaremos também fazendo concurso público para atendimento e suprir esta vaga deste cargo criado e fazendo aqui a justificativa desta criação, porque a nova lei de licitações, né, implantada já há tempos atrás, diz que a pessoa responsável pelas compras, pelas licitações, pelo Licitacom, que é um sistema lá de licitação, deve ser uma pessoa concursada. Então, a gente atendeu a uma legislação, né, que nos foi imposta, não, mas que está em vigor nos dias atuais. Então, só para justificativa. Perfeito, presidente. A dúvida foi sanada e realmente era essa a questão. Agradeço a manifestação então, do vereador Flávio. A palavra ainda continua à disposição. Pode falar. Concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste esta noite nessa casa, nosso vice-prefeito, senhor Claudério, também o vereador Christian, nosso colega da prefeitura, o seu Cássio, também os assessores dessa casa, quero cumprimentar em nome do nosso jurídico, o doutor Marco, e de pronto já te dar os parabéns esse projeto, doutor. A gente sabe que isso não é um projeto muito fácil, e nessa casa todo debate que é se criado aqui nessa casa é para se construir mais. Então, o Marte já sabe também, quero te dar, Marte, aqui os parabéns a você e à mesa diretora, porque para entrar com um projeto desse porte, o cara precisa ter coragem. Então, quero te dar os parabéns a você, à mesa diretora e a todos os vereadores, também a Marília, que fez parte, eu sei que trabalhou muito para que isso fosse vir a votação hoje. Então, eu fico feliz que no ano passado foi criado uma discussão sobre isso, mas então isso foi bom, que foi construído então algo melhor hoje e que possa ter justiça no futuro aqui nessa casa. Fico muito feliz e o meu voto é favorável. O tempo, a gente precisa às vezes dar o tempo ao tempo que as coisas vão cada um para o seu lugar. Agradeço o espaço. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do vereador Paulo e concedo a palavra ao vereador Luto. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao vice-prefeito Claudério, ao vereador eleito Christian, aos assessores que se encontram nessa casa e quem acompanha nós pelas redes sociais. Não vem eu falar aqui, nesses 8 anos que estive como vereador aqui, desde o primeiro ano, eu sempre cobrei isso de todos os presidentes aqui, só que foi sempre falado, vamos fazer. Por isso, presidente, quero te dar os parabéns, porque foi feito em conjunto e para a próxima gestão, quem vai assumir em 2025, e acabando com a velha política que tinha nessa casa. Isso eu tenho para falar, porque a gente
Por isso, às vezes, esse ano não me elegi, porque a gente é muito realista. Eu vejo hoje na política muitas coisas, a mídia faz coisas que a gente fala tudo o que pensa, isso é o errado quem quer ir longe na política. Tem que ser mais, tem que estar mais na mídia, diferente que eu, sou muito sincero, que nem agora eu falo, bem de decoração, que eu sempre defendi, sempre cobrei dos presidentes, e é isso que eu tinha para falar. Serei, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Luto e a palavra continua à disposição. Será a palavra, vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu quero falar por mim. Quando fui presidente em 2021, hoje nós temos que agradecer pelo presidente Marte e pela construção que fez. Eu acho que nós não podemos pensar em passado. Quem vive de passado é museu. Eu fui um vereador que sempre defendi que tivesse um assessor por cada vereador. Não vamos culpar nenhum presidente. Porque um presidente sozinho não se faz. Tem que ter o conjunto. Então, se o presidente passado não fez, é porque não tinha o conjunto. E quando um presidente se propõe a ser presidente e colocar o seu nome, é certo que existia negociação, aonde se tinha 6 para um lado e 5 para o outro. E realmente é assim, né, presidente? Então, quero parabenizar. Teve polêmica o ano passado desse projeto. Polêmica teve construção, teve diálogo, mas não se teve entendimento, porque o projeto talvez faltasse algumas questões e alguns ajustes. E aonde nos deu espaço, vereador Paulão, para que hoje fosse construído e contemplado cada um dos vereadores, e que tivesse modificações nesse projeto, para que o projeto viesse um projeto, não vou dizer que não seja legal, mas um projeto afinado, para que os próximos gestores não venham desmanchar o que foi construído nessa casa durante esses 4 anos. Então, eu só tenho a agradecer e dizer, mais uma vez, que várias vezes conversei com o presidente, e ele sabe disso, e sempre disse que sou parceiro. E onde houver construção ou reforma nessa casa, estarei sempre presente até o final do ano, como eu sempre disse. Estarei sempre defendendo a nossa comunidade. Então, vamos parabenizar por esse projeto que está hoje sendo votado, sendo aprovado, que é um projeto que vai ficar nessa casa e vai beneficiar cada vereador, e assim a comunidade sabe que a gente está trabalhando cada vez mais para a mudança do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Goulart e concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, só dizer da minha alegria em participar da votação desse projeto. Acredito que ao longo dos anos, todos, em um momento ou outro, acabaram sofrendo com discussões sobre esse tema aqui na casa, e vejo que é um avanço significativo para o município a gente poder estar chegando nesse consenso aqui, e espero que perdure. Aos vereadores que farão parte do Legislativo nos próximos anos, que possam seguir com essa ideia e difundir ela, quem sabe, ainda mais, pensando em mais avanços. Então, um orgulho muito grande para mim e tenho certeza para todos os colegas aqui. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do vereador Marcelo e a palavra continua à disposição. Na condição de presidente deste poder, em 2024, também colocar a comunidade para entender um pouquinho deste projeto. Então, a Câmara Municipal hoje, através do projeto 019/2024, não está criando mais cargos neste poder, mas fazendo uma justiça com cada integrante, cada vereador, cada vereadora que ocupar esta cadeira a partir de 2025. E quero aqui fazer um agradecimento ao Ludwig, ao Paulão, à vereadora Cira, ao vereador Marcelão, ao vice-presidente Luiz, ao secretário Silas,
ao vereador Gelson, também integrante da mesa diretora, ao Valceni Goulart, ao Goulart, à vereadora Vaneila e ao vereador Flávio. Aos 10 demais colegas, pelo entendimento e auxílio na construção em conjunto deste projeto, que contará e vigorará a partir de 2025. Como o Flávio colocou, já estávamos tratando disto antes, mas este ano também a gente teve o período eleitoral, então, às vezes a coisa não anda tão rápido. Então, dizer à comunidade que hoje nós, através deste projeto, extinguimos cargos que hoje o presidente poderia nomear por ele mesmo, e a partir de 2025, cada vereador que integrará e ocupará uma cadeira neste Poder Legislativo terá a sua indicação de um assessor parlamentar que estará diretamente vinculado à nomeação pelo vereador e não mais pelo presidente, e como alguns colegas aqui já colocaram, evitando assim de troca ou alguma coisa nesse sentido, né, na questão da presidência da Câmara. Então, a partir de 2025, cada vereador terá seu assessor para tratar a todos com igualdade, justiça e de direito, no meu entendimento. E fazer novamente um agradecimento também à doutora Marília, diretora da casa, ao doutor Marco Antônio Iser. Foram inúmeras horas de trabalho, que não é simplesmente botar a coisa no papel de uma hora para outra. O projeto foi estudado, foi trabalhado, tivemos encontros com os vereadores aqui na sala de reuniões, não foi uma, duas, então quem sempre pôde fazer presente. Então, quero agradecer a todos os colegas que hoje a gente está aprovando este projeto, que na primeira noite onde eu peguei a tribuna após ser eleito presidente, eu disse que este projeto iria sair do papel e como está saindo. E dizer também à comunidade que nós fizemos um ajuste na questão salarial também, que vai nos trazer uma economia de mais de 115 mil reais anuais, e isto colocado numa gestão de 4 anos, nós estaremos, vamos dizer assim, deixando no cofre do município ou no orçamento da Câmara um recurso de mais de 460 mil reais, que com certeza poderá ser aplicado em alguma demanda do nosso município, né, durante este período. Então, da minha parte, só agradecer aos colegas vereadores pelo entendimento, pelo trabalho, dizer que demorou um pouquinho, mas novamente agradecer e só usar este tempo para também justificar e apresentar este projeto à nossa comunidade, porque daqui a pouco lá fora a gente está sendo cobrado ou perguntado, então a gente já está fazendo este relato de como este projeto vigorará a partir de 2025. Da minha parte seria isso, a palavra ainda continua à disposição. Então, não havendo mais interesse nem manifestação, os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado, então, por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações. Indicação número 200/2024, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo a colocação de canos no corredor Cardoso, na linha Henrique Dávio. Coloca a palavra à disposição do vereador autor, vereador Gelson. Não há interesse do vereador autor, a palavra ainda continua à disposição. Não havendo manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 201/2024, de autoria do vereador Flávio Daniel Schim, que propõe, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal,
para que estude a possibilidade de realizar reparos ou melhorias no caminhódromo Astor Luiz Hoff, situado na rua Ernesto Vil. Coloca a palavra à disposição do vereador autor, vereador Flávio. Sim, presidente, obrigado aí. Só uma rápida explanação do problema. Costumamente, aos sábados, eu dou uma caminhada no caminhódromo, né? E no sábado retrasado, caminhando por lá, havia uma sinalização feita com uma madeira, um pedaço de madeira, onde tinha um buraco no caminhódromo, causado pela última chuva causou uma erosão, e então alguém colocou um buraco lá, sinalizando para as pessoas que eventualmente caminham à noite, não pisassem dentro e se machucassem. Agora, no último sábado, caminhando, percebi, um pouco antes daquela local sinalizado, ocorreu uma erosão, a água que entrou no caminhódromo, logo aqui abaixo, e corroeu parte do caminhódromo, lavou e acabou caindo, surgindo aí mais uma avaria. E, na sequência, fui abordado por um casal que também faz caminhadas diárias, me questionaram e pediram providências, onde a gente já pediu aqui um tempo atrás, para a limpeza do caminhódromo logo antes das pedras Gellinger. Ali tem um acúmulo excessivo de terra e havia chovido na noite anterior e realmente não dava para passar nesse local, tanto barro que tinha. Se passava somente de bicicleta, alguns de bicicleta passavam, mas a pé tu tinha que sair fora. E hoje até tem um calçamento na rua lateral que foi calçado, por sinal muito bom, e as pessoas estão que sair do caminhódromo para passar naquele ponto e depois retornam. Então, esse casal pediu providências, né, para a gente encaminhar isso e para fazer uma manutenção nesse caminhódromo. E também, esse mesmo casal me questionou um assunto que eu fiquei devendo, que eu ia trazer resposta sobre a iluminação pública, né? De que forma ela é cobrada e paga para a RGE, para a concessionária. E eu, no momento, não soube responder, disse que eu ia atrás da resposta e ele trazê-la. Porque ele me questionou, porque ele fez uma observação bem importante, várias luminárias ligadas durante o dia, e me questionou se isso a prefeitura teria que pagar alguma coisa sobre essa iluminação que está acesa durante o dia. Então, essa questão eu fiquei de buscar e retornar para ele com a resposta. Então, mas aqui sai um pouquinho fora do pedido da indicação, mas acho que valeu para a importância do questionamento. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. A palavra ainda continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 202/2024, da autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho. Propondo depois ouvir o doutor plenário que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente à Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estudem a possibilidade de realizar uma marcação amarela na via para que fique demarcado onde os carros podem estacionar e também para facilitar a conversão à direita na rua Roberto Grindlin para a rua Martin Luther, mais precisamente no trecho sentido Bom Jesus ao centro, antes da churrascaria Zonta. Coloco a palavra à disposição do vereador autor, vereador Marcelo. Não há interesse do vereador autor, a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Concedo a palavra agora ao vereador Deio Silas Petri nos assuntos pessoais. Mais uma vez, uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores que nos acompanham.
e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Alguns assuntos me trazem à tribuna e não poderia ser diferente em mencionar ou falar sobre o projeto, o qual julgo tão importante ter acontecido e sido aprovado nessa casa no dia de hoje, colega Flávio. E quando tu fala em justiça, Flávio, foi a palavra melhor que tu poderia ter encontrado para este momento. Só Deus sabe o que eu tenho carregado esse peso durante esses 4 anos, Goulart, convivendo com situações políticas dentro dessa casa, onde para algumas pessoas cargos são trocas de figurinhas, onde algumas pessoas têm que seguir linhas políticas para poder ter suas assessorias, e hoje a gente põe um fim em cima de tudo isso. Mas quando tu fala que essa mesa diretora, Flávio, faz justiça, e hoje eu faço parte dela, com muito orgulho, Marte, porque nós já fizemos justiça sem ter isso por decreto no nosso regimento. Nós iniciamos o último ano aí como mesa diretora, já aderindo a esse sistema que agora sim está aprovado por todos os vereadores, a qual eu parabenizo e agradeço a todos por terem esse entendimento. Pena não termos todos este entendimento no primeiro ano, onde cada um, através de sua sigla, poderia trabalhar de forma livre, espontânea, através do seu assessor, com mesmas condições de trabalho, afinal isso é democracia. Cada um com o seu partido ter a sua disponibilidade, a mesma estrutura, colega Flávio, para trabalhar, sem depender de abrir algum assunto, alguma pauta, com o intuito de sofrer alguma situação com cargos. Lamentavelmente, muitas pessoas pensam cargos como oportunidade, de colocar alguém ali para aproveitar aquela oportunidade, Goulart. E no meu ponto de vista não é isso. Eu entendo que sim, o assessor tem um trabalho fundamental e importante auxiliando os seus vereadores. E a partir do ano que vem, cada assessor vai poder trabalhar de forma livre, auxiliando, contribuindo no mandato do seu vereador, indiferente da bandeira que defende, indiferente do partido que defende. Isso é justiça. Isso é condição de trabalho para todos. E isso é democracia. Aos que diziam que talvez no próximo mandato as coisas iriam mudar, dado algumas peças que voltariam, que daí os novos iam ver como funciona, eu sempre afirmei afirmei, colega Marte, que mesmo eu não estando aqui, eu seria um crítico e estaria em toda a sessão para que isso não acontecesse. Porque, Flávio, há 4 anos atrás, em 2020, tivemos uma reunião lá no Bar Café, e tu deve lembrar muito bem, quando aconteceu a primeira articulação da Câmara, onde criou-se um grupo para cá, grupo para lá, e eu lembro até hoje, e menciono isso para ti, quando tu disse assim, o que vocês pensam em fazer da Câmara? Não sei se tu se recorda dessa tua pergunta. Eu olhei para ti e disse, Flávio, hoje eu não sei, porque eu não conheço o sistema da Câmara. E realmente, não conhecia. E quando a gente conhece a realidade, a gente tem autonomia, autoridade para entender o que é justo e não é justo. Enfim, não quero me vangloriar, não quero jamais usar isso de palanque, já não utilizei a palavra dentro dos assuntos, mas para dizer que descarrega um peso muito grande por poder auxiliar e contribuir junto com todos vocês hoje, né, para que todos os vereadores do próximo mandato tenham as mesmas condições de trabalho e as mesmas autonomias. Dizer que a questão de redução de salário, uma coisa que também eu sei que sou muito criticado por isso, porque desde o primeiro ano eu sempre falei que a gente deveria ter um reajuste, dadas as funções, dados os salários. Talvez em algumas falas que eu fiz, talvez me expressei de alguma forma onde eu tenha atingido algum assessor que não tive intenção nenhuma. Meu propósito sempre é buscar lutar por justiça e pelo que é correto. Eu hoje sou agricultor rural, mas eu trabalho com empregados. Eu sei o que é manter um empregado. E para muitas das vezes eu discuto o que é a diferença do dinheiro público, Flávio, para o dinheiro privado. Será que um tem mais valor que o outro? No meu ponto de vista, não é assim. Quando você faz uma obra para o município, dizer, a obra não está sendo feita boa, não, mas está melhor do que era antes. Não é assim. Se tu vai fazer uma obra na tua casa, o dinheiro é teu, tu está pagando, tu vai querer que ela fique da melhor forma possível. Em casa não é diferente. Ou seja, o dinheiro público é das pessoas. E o dinheiro público tem que beneficiar a nossa comunidade. Ou seja, a gente precisa... As funções todas, elas são importantes. Mas as pessoas têm que receber conforme as suas funções e atividades. Poderiam receber mais, colega Ludwig, se as suas atividades condissessem com os seus salários. Meu ponto de vista. E aqui eu não menciono nenhuma pessoa, é cargo. E hoje é a Marília que está aqui, Marília. Talvez no ano que vem não seja tu, talvez lá daqui a 10 anos seja outro. Ou seja, é o cargo, função da Câmara que vai ficar eternamente. E é isso que eu analiso.
É claro que eu queria que todos os meus amigos, todos que trabalham aqui, desempenham um bom trabalho, poderiam ganhar, quem sabe, muito mais, mas e aí, vamos fazer uma média, vamos fazer uma avaliação de mercado, dadas as funções, e hoje a gente fez isso, né? A gente comparou com a atividade relativa ao executivo. Pegamos uma atividade padrão, tá tudo certo, dentro do que nós entendemos justo e necessário. Mas, enfim, quero agradecer, reforçar, né, a todos os vereadores que hoje entenderam, né, dessa necessidade. E o projeto partiu da mesa diretora, mas teve a contribuição de todos os vereadores, inclusive todos assinaram, o qual muito me alegra e muito me orgulho de todos vocês, colegas. Pode ter certeza que isso aqui eu vou levar para sempre, né, quando a gente pensa em conjunto e a gente age em conjunto e faz acontecer. Né? E, mais uma vez, parabenizar o presidente Marte por ter sido essa iniciativa. E quando o Paulão fala coragem, Paulão, quando tu tem um time, quando tu envolve as pessoas, quando tu discute os assuntos, tu não precisa ter coragem. Todo mundo pega junto, as coisas acontecem. Outro assunto que me traz a essa tribuna é um assunto que tem causado uma turbulência na mente dos nossos agricultores, a tal da nota fiscal eletrônica. Alguns de vocês também já devem ter visto que está sendo divulgado que todos os nossos produtores, a partir do mês de janeiro do ano que vem, terão que emitir as suas notas fiscais eletrônicas. E isso tem causado uma turbulência nas mentes dos nossos agricultores. Dizer para que todos tenham calma, tenham paciência, a gente está auxiliando. Fiquei sabendo pela Secretaria da Agricultura, agora esta semana, que na quarta-feira, vai ter um treinamento, acho que aqui na Câmara até é isso, para falar exatamente sobre esse tema. Então, a partir de quarta-feira, quinta em diante, a nossa Secretaria da Agricultura vai ter pessoas habilitadas que estarão lá orientando como o agricultor pode fazer, assim como também o nosso sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar vai ter pessoas capacitadas, bem informadas, auxiliando os seus associados, agricultores, enfim, para que possam aderir a esse programa sem muita preocupação. Tá certo? Então, deixar esse recado aos nossos agricultores, dizer que tudo está dentro do seu tempo e pode ficar tranquilo que as coisas vão ser bem encaminhadas. Quero deixar aqui um agradecimento ao secretário Diego, da Agricultura, que se desligou da pasta recentemente, agradecer pelo trabalho prestado ao nosso município. A gente sabe que a pasta da Agricultura tem tido uma demanda muito grande. Eu solicito o tempo do vereador Gelson, por gentileza. Tem tido uma demanda muito grande, a qual não se pode atender a todos de uma forma muito ágil, né, Goulart? Muito também em função da questão climática, né, desses últimos anos aí que tem prejudicado muitos trabalhos, mas agradecer a todos os pedidos atendidos, né, que a gente fez, a todos os vereadores, ao seu serviço prestado dentro da nossa prefeitura, e desejar uma boa sorte ao novo secretário, o Roger Severo, que assume a partir de hoje, que tenha sucesso e êxito na sua função, tenho certeza que tem competência e um bom coração para agir de forma mais justa e certa possível, tentando atender o melhor possível aos nossos agricultores. A gente se colocando à disposição também dentro do nosso conhecimento para auxiliar no que for preciso. E para encerrar também, fazer um agradecimento ao nosso secretário de obras, o Michael Ares, que agora mandou o nosso Gutinho lá para fazer a roçada da região sul, né, Luiz? Que estava bem complicado. Agora quem passa no asfalto lá da linha Capão já vê outra visão, Cira. Está ficando bonita a nossa região, o ano se encerrando, chegando perto do Natal, então a gente agradece essa melhoria que está sendo feita lá para baixo, que melhora não só na visibilidade, mas também, né, no tráfego dos nossos veículos, dando mais segurança, enfim, diversas situações. Ademais, seriam esses meus assuntos. Desejo uma ótima semana de trabalho a todos os colegas vereadores, a todas as pessoas, e peço a Deus que nos abençoe com mais chuva, com uma chuva melhor distribuída. Nosso município foi abençoado com uma boa pancada, uma boa quantidade de chuva, mas temos municípios vizinhos, a qual a gente também tem plantação, que a gente já está mais de 20 dias, colega Marte, aguardando uma chuva, porque não tem como a gente plantar. Então, que Deus possa olhar para todos os nossos agricultores aí e mandar uma chuvinha melhor distribuída para todos nós. Deixo um forte abraço e seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Silas Petrin. Sendo este o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 18 de novembro de 2024, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Obrigado, colegas.